Olá, gente, que a graça e a paz de Cristo estejam sobre nós. Hoje iniciaremos a parte 1 do nosso estudo sobre os dons de curar. Vamos fazer o primeiro estudo sobre isso. Esse é um dos assuntos mais importantes e, ao mesmo tempo, um dos que mais desperta dúvidas, interpretações e debates dentro da própria igreja. Por essa razão, eu decidi dividir esse estudo em algumas partes, não porque a Bíblia seja confusa, mas porque esse assunto merece ser estudado com calma, examinando cuidadosamente cada texto e permitindo que as próprias Escrituras conduzam o nosso entendimento. Nesta primeira parte, responderemos perguntas fundamentais, tais como: o que são os dons de curar? Por que Paulo utiliza essa expressão no plural? Será que existe apenas uma maneira pela qual Deus cura? Qual é o propósito desses dons dentro da igreja? Nas próximas partes, estudaremos outras perguntas igualmente importantes, do tipo: é vontade de Deus curar? Se Deus deseja curar, por que nem todos são curados? O pecado pode impedir uma cura? A falta de perdão pode influenciar? Qual é a relação entre fé e cura? Como compreender a soberania de Deus quando alguém permanece enfermo? Essas perguntas acompanham a igreja há muitos séculos e, ao longo deste tempo, surgiram diferentes interpretações, onde algumas pessoas afirmam que Deus sempre cura. Outras entendem que Deus quase nunca cura. E há quem ensine que toda enfermidade possui origem espiritual. E outros afirmam exatamente o contrário. Mas será que essas conclusões nasceram das Escrituras? Ou nasceram das experiências humanas? Antes de respondermos qualquer uma dessas perguntas, quero convidar você a fazer um compromisso comigo. Ao longo deste estudo, não construiremos nossa compreensão apenas sobre as experiências pessoais, por mais extraordinárias que elas sejam, mas também não rejeitaremos experiências que estejam em perfeita harmonia com a palavra de Deus. E nosso compromisso será permitir que as próprias Escrituras estabeleçam os limites do nosso entendimento. O apóstolo Paulo escreveu: para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Observe cuidadosamente esse princípio. Por que será que Paulo faz essa advertência? Será que ele está apenas corrigindo um problema da igreja lá de Corinto? Ou esse princípio continua sendo necessário para nós nos dias de hoje? Quantas discussões dentro da igreja nasceram porque alguém foi além daquilo que Deus realmente revelou? Quantas doutrinas surgiram mais da experiência do que da palavra? E por outro lado, quantas pessoas passaram a negar aquilo que Deus continua fazendo porque não conseguiram explicar determinadas experiências? Perceba que os dois extremos são perigosos, pois há quem transforme toda experiência em doutrina, e há quem rejeite toda experiência por medo dos exageros. Entretanto, as Escrituras nos mostram um caminho muito mais seguro
que é o fato de que não devemos construir doutrinas apenas sobre experiências e nem desprezar aquilo que Deus continua realizando quando está em perfeita harmonia com a sua palavra. É exatamente por isso que nosso compromisso será sempre o mesmo, ou seja, onde a Bíblia afirma claramente, afirmaremos com convicção, mas onde ela não estabeleceu uma regra, evitaremos criar uma, e esse princípio nos acompanhará do começo ao fim dessa série. Então, como sempre proponho, abra sua Bíblia e vamos estudar o que está escrito. Antes de estudarmos os dons de curar, quero convidar você a refletir sobre uma pergunta aparentemente simples. Quando pensamos em cura, qual é a primeira imagem que vem à nossa mente? Será que é uma enfermidade desaparecendo? Um paralítico andando? Um cego enxergando? Ou uma pessoa sendo restaurada? Tudo isso faz parte daquilo que a Bíblia chama de cura. Mas será que a obra salvadora de Deus se limita apenas ao perdão dos pecados? Ou será que ela alcança outras áreas da vida humana? Antes de respondermos, observe um detalhe muito interessante nas Escrituras. No Novo Testamento, uma das principais palavras traduzidas por salvar é o verbo grego sozo. E, dependendo do contexto, esse verbo pode significar salvar, livrar, preservar, restaurar e, em determinadas passagens, também aparece relacionado à cura física. Mas por que será que isso é importante? Será que o Espírito Santo escolheu essa palavra por um acaso? Ou deseja mostrar que a obra de Deus é mais ampla do que normalmente podemos imaginar? Não estou dizendo que a salvação e cura sejam exatamente a mesma coisa, pois as Escrituras fazem distinção entre elas. Entretanto, também não podemos ignorar que, em determinados contextos, o mesmo verbo é utilizado para descrever tanto o livramento espiritual quanto a restauração física. Observe alguns exemplos. A mulher que sofria havia 12 anos com um fluxo de sangue, Jesus declarou: "Filha, a tua fé te salvou." Marcos capítulo 5, versículo 34. Observe atentamente que a mulher havia sido curada. Entretanto, o verbo utilizado é justamente sozo, porque Deus não utilizou outra palavra. O que ele desejava ensinar por meio dessa expressão. Mais adiante, Tiago escreve: "E a oração da fé salvará o doente." Tiago, capítulo 5, versículo 15. Mais uma vez, encontramos o mesmo verbo. Mas será apenas coincidência? Ou isso revela que a atuação salvadora de Deus alcança diferentes dimensões da vida humana? Ao mesmo tempo, devemos tomar muito cuidado, pois nem toda ocorrência de sozo refere-se à cura física. Quando Jesus declara: "Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido", Lucas, capítulo 19, versículo 10. O contexto nos mostra claramente que se trata da salvação espiritual. O contexto claramente trata da salvação espiritual. Mas o que será o que isso nos ensina? Nos ensina que nunca devemos construir uma doutrina apenas sobre o significado de uma palavra,
pois é sempre o contexto que determina seu sentido, e esse será outro princípio que nos acompanhará durante todo este estudo, onde não estudaremos palavras isoladamente, e sempre perguntaremos o que o contexto está ensinando, porque uma mesma palavra pode assumir diferentes nuances, mas o contexto jamais contradiz a intenção do Espírito Santo. Pense nisso. #fica a dica. Deus te abençoe.